Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser eu explicando como que eu faço meu pão e vou deixar a receita também aqui nas descrições para vocês, tá? E vou mostrar um passo a passo de como eu faço os pão. O porquê que eu decidi fazer esse vídeo ensinando os pães. Normalmente eu faço pão, eu gosto de estar postando lá no Instagram e às vezes eu mostro a massa, o pão pronto. E muitas pessoas me pedem a receita, me perguntam como que eu faço. Resolvi fazer aqui pro canal do YouTube, tá bom? Então me acompanha. Um detalhe, o pão ele tem um processo bem lento, tá bom? Não é algo que a gente pega, faz e rápido não fica pronto. Então vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tem que sovar bastante. Eu gosto de sovar a massa em torno de 15 minutos, que ela começa uma massa bem pegajosa. Vocês vão ver ao decorrer do processo aqui que eu estiver fazendo pão. E aos poucos ela vai ficando uma massa mais lisa e começa a desgrudar da mão, tá bom? E aí depois que tá bem sovada, a gente volta para a vasilha, a massa, tampa e deixa crescer. Não vou falar quanto tempo que demora o crescimento, porque vocês têm que ir observando, tá bom? Ela dobra de volume. Na hora que vocês verem que dobrou de volume, é o momento de abrir a massa e enrolar o formato de pão que você desejar. Depois que faz esse processo de novo, aí bota a massa para crescer novamente, que vai dobrar de volume. E aí que vem o processo de pôr para assar, tá bom? O pão. Então, por isso que é um processo lento, bem devagar. Então, fazer pão, não escolhe um dia que você esteja muito na correria, que você não vai ter paciência de ficar esperando o pão ficar pronto, tá bom? Então, vamos lá. Eu uso somente uma unidade de ovo, tá? Mas, se você quiser usar mais, pode também usar, não vai atrapalhar nada. Mas eu gosto de pôr um ovo só. Eu coloco 8 colheres dessa de sopa, tá bom? De açúcar. Aqui tem em torno de 60 ml de óleo, que dá no total de 10 colheres, tá bom? Coloquei na xícara aqui para poder passar a medida, mas pode estar medindo diretamente na colher também. 10 colheres de óleo ou 60 ml medido na xícara. Uma colher cheia de sal. E 2 colheres de fermento biológico para pão. Eu gosto de comprar no potinho, que é a quantidade maior, tá? Mas pode ser também que 2 colheres é equivalente a 2 sachês de fermento de pão. Eu dou uma misturadinha. Ó, como vocês podem ver. Eu uso 3 xícaras de água morna, tá? Mas o que a gente vai fazer para não acontecer de ficar a massa muito mole? Coloca 2,5 xícaras de água morna e vem com o trigo. Se você vê que a massa ficou dura, aí depois vai colocando o restante da meia xícara de água. Eu uso água, mas se você quiser usar leite, também pode usar, tá? Fica muito gostoso. De vez em quando eu intercalo, às vezes eu faço com água, às vezes eu faço com leite, mas a grande maioria das vezes eu uso água morna. Eu vou pegar a água morna aqui direto da minha torneira, porque ela tem a opção de água fria e água morna, tá bom? Mas a água morna é o seguinte, quando você for mornar ela no fogão, morna e coloca o dedo. Se você viu que não queimou o dedo, tá uma água na temperatura morna, tipo quando vai fazer mamadeira para criança, bebê, naquele ponto de morno. Agora eu vou colocar só meia xícara de água morna. Vou misturar mais um pouquinho.
medida que eu tô fazendo é para 1 kg de trigo, tá bom? Aqui eu tenho 1 kg de trigo. Como eu compro um pacote de 10 kg de trigo, por isso que eu não tô com um pacote de trigo aqui para vocês verem que é 1 kg só. Aí eu coloquei 1 kg aqui nessa tigela, nessa vasilha, tá bom? E aqui eu vou acrescentando aos poucos. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mexer mais com o fouet ou com a colher que você estiver mexendo. Aí é a hora que a gente começa a sovar a massa com a mão. Eu gosto de jogar depois a massa aqui em cima da bancada, tá bom? Pra mim poder estar sovando. Eu acho mais prático do que sovar dentro da própria tigela, porque eu acho que fica com muito pouco espaço. Se você tiver uma bacia, uma tigela bem grande e quiser sovar dentro, também pode, mas mesmo assim eu prefiro em cima da bancada ou da mesa, onde você achar melhor, pra estar sovando. Ó, já não dá pra mim continuar mexendo com o fouet. Vou colocar o restante do meu trigo. Agora eu vou pôr aqui em cima da bancada, tá bom? Ah, sobre a quantia de água é o seguinte. O que eu observei? Depende muito da marca do trigo que você vai usar. Tem massa, tem trigo que às vezes precisa de mais quantidade de água e outros não. Eu falo porque quando eu tava no Brasil, de vez em quando eu mudava a marca. Aqui eu ainda tô descobrindo qual trigo que eu acho melhor. Mas lá no Brasil, de vez em quando eu trocava de trigo e eu observava isso, que tinha vez que só 2 xícaras de água era suficiente para 1 kg de trigo. E também, dependendo da marca do trigo, a massa do pão fica mais clarinha e outras pode ficar mais escura. Eu gosto do trigo bem branquinho, a massa de pão fica bem branquinha, eu prefiro mais, tá? E enquanto mais sovar, mais saboroso fica seu pão e mais fofinha também, tá bom? Eu não gosto de deixar a massa muito dura, porque eu acho mais difícil para sovar e demora mais para crescer também, tá? E aí vocês me acompanham aqui. Vai ser em torno de 15 minutinhos. Vou precisar pôr mais água, porque ó, a massa ficou bem seca. Eu vou dar mais uma misturada aqui antes de pôr mais água. E vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá bom? E o bom dessa massa de pão, gente, que ela dá pra fazer muitas receitas. Eu faço pão, dá pra fazer pão recheado também com presunto e queijo. Dá pra fazer também com recheado calabresa ou então recheado com chocolate. Dá pra fazer sonho, dá pra fazer donuts. Muita massa de pizza, sempre que eu faço pizza, eu uso essa mesma receita que eu faço pro pão e fica uma delícia. Agora no final vou precisar usar as 3 xícaras, mas é bom colocando de pouquinho em pouquinho. Massa bem pegajosa, tá? Eu vou mostrar de mais perto para vocês verem como é que a massa tá. Parece que não vai dar certo, mas enquanto você sova bastante, ela vai ficando uma massa totalmente diferente do que ela tá aqui agora. Tá uma massa bem esquisita. Ela fica assim mesmo, tá? No começo. E depois que ela tiver num ponto bom, eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Mas olha, tá uma massa bem pegajosa, tá? Mas ela vai começar a soltar da mão conforme eu vou sovando ela. E aqui vocês vão sovando. Vai chegar um momento que o braço pode doer, de tanto sovar, fazer... Eu vou colocar mais um pouquinho de água, porque ela tá começando já a ficar diferente a massa. E eu tô sentindo que ela vai começar a ficar mais firme. E eu não gosto dela muito firme, como eu já disse pra vocês. Vou colocar um restinho.
Então, usei as 3 xícaras de água morna. Vou mostrar pra vocês. Olha, ela já tá um pouco diferente da hora que a gente começou. Mas pode sovar que ela vai ficar uma massa bem lisinha, bem bonita. Você vai começar a sovar a massa, vai ficar sovando bastante por uns 15 minutos. Ela vai ficar uma massa lisinha e vocês começar a observar, ela começa a criar ar dentro da massa e conforme a gente vai sovando, a gente sente esses ar que tem na massa. E vai chegando um ponto que nem, olha, eu faço isso aqui, ela abre bastante. E aí, conforme vai sovando, vai chegar um momento que ela nem vai ficar querendo esticar tanto, porque aí já tá uma massa que vai estar bem no ponto. Mas conforme vocês vão sovando, vocês vão observando isso aí. Ó, como é que ela tá. Não tá uma massa lisinha ainda. E se vocês observar, já não tá tão pegajosa, grudando na mão. Porque enquanto vai sovando, ela vai dando liga. E aí, ela vai começar a soltar da mão. Se você vê que tá sovando, e a massa continua grudenta na mesa e na sua mão, aí você pode adicionar um pouco mais de trigo, tá bom? Por isso que é a importância de colocando a água aos poucos, para depois não precisar colocar mais trigo. Olha, como vocês podem ver, é uma massa bem lisinha, tá? Mas pode sovar mais um pouquinho agora, tá quase terminando. Ó, pra vocês verem a diferença dessa massa agora com a massa no início de quando a gente começou a sovar. Olha, pra vocês verem, tá uma massa que não tá grudando na mão, olha, tá super macia. Então ela tem que ficar bem lisinha, ó. Então, depois de bem sovadinha, é só colocar a massa nesse formatinho, fazer uma bolinha dela. Eu gosto de fazer assim. A mesma bacia que a gente iniciou, colocando todos os ingredientes, a gente coloca a massa dentro da bacia. Olha pra vocês verem como é que ela ficou. Aí agora a gente tampa ela com um paninho, tá bom? Como ela vai crescer, eu vou deixar assim. Aí a gente coloca no ambiente mais quentinho que você tiver aí no cantinho da sua casa, tá? Pra poder ajudar, porque o calor ajuda a massa a crescer mais rápido. Então eu vou colocar ela aqui em frente ao aquecedor, que bate aqui na minha pia. Vou colocar ela ali para poder ajudar a crescer. Quando ela dobrar de volume, essa massa vai começar a sair da bacia. Ela vai crescer bastante, vocês vão ver depois. Aí quando a massa estiver bem crescida, aí vocês vão enrolar no formato de pão. Voltamos, a massa já descansou, ela dobrou de volume, para vocês verem o tamanho que ela tá. Cresceu bastante. Se eu deixasse mais um pouquinho, ela cresceria mais também. E ela ficou perfeita. Ficou linda essa massa. De tanto que ela ficou maravilhosa. Agora eu vou pôr aqui em cima da bancada. Aqui tem um pouquinho de trigo. Nessa hora é bom tá colocando só um pouquinho, tá? Essa quantia de 1 kg de trigo dá para fazer 3 pães grandes nessa forma de pão aqui, tá bom? Dá para fazer 3 pães desse. Dá para fazer rosquinhas também. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo de como eu faço as rosquinhas com essa massa. Vou dividir essa massa em 3 partes. Olha aqui para vocês. Perfeita.
Quem tem balança pode estar pesando, tá? Para poder colocar a mesma quantia exata. Eu vou dividir só aqui no olhômetro mesmo, do jeito que eu acho que vai ficar 3 pães. E agora a gente vai abrir, tá bom? A massa. Quem tem cilindro é bom, mas eu não tenho, então vou abrir no rolo mesmo. Se você vê que nessa etapa pode estar querendo grudar na sua bancada ou na sua mesa, pode estar untando com farinha, tá? Para poder evitar que grude. Quando eu abro a massa assim, aí agora eu gosto de dobrar ela ao meio, ó. Ela tá assim, né? Vou dobrar ela aqui no meio, pra mim continuar abrindo ela. Assim, ela já tá boa. Eu gosto de deixar a ponta mais fina por último e vou começar por essa aqui que tá mais larguinha. Aí eu faço assim. Começo enrolando essa beiradinha. Começo enrolando aqui. Aqui no meio eu gosto de dar uma apertadinha nela. Enrolei o pão, aí ele fica assim, tá bom? Essas formas que eu tenho, eu não preciso estar untando ela. Eu já coloco o pão diretamente aqui mesmo. Se for uma forma diferente, se você quiser dar uma pincelada com óleo, bem pouquinho mesmo, para vocês verem. Pessoal, aquela hora eu comentei no início do vídeo que dá pra fazer pão recheado. Lembrei que eu tenho que eu tinha calabresa aqui em casa e vou fazer um recheado também com calabresa. Faz tempo que eu não faço pão com calabresa, então hoje eu resolvi. E aí vocês espalham direitinho e enrola do mesmo jeito. Ele já não fica um pão lisinho, bem bonitinho, igual vai ficar os outros por causa da calabresa, né? Cortei ela em cubinho. Se vocês quiserem cortar menor também pode, mas eu corto assim em cubinho, acho que tá no tamanho ótimo. E aí vocês vão ver que dá uma diferença na hora que vocês enrolam o pão. Se quiser também, ó, deixar uns pedacinhos de calabresa por último, separado para depois colocar. Deixei esses pedacinhos aqui, aí eu preencho aqui onde eu acho que ficou sem. Está prontinho os nossos pães. Agora eu vou tampar eles novamente, tá? Com o pano. E deixar descansar novamente até dobrar de volume. Eu mostro pra vocês depois o tamanho que vai estar os pães. E aí, após esse crescimento, que a gente vai levar pro forno para poder assar. Eu não costumo passar nada em cima do pão para poder assar, para ficar douradinho. Mas tem quem goste de colocar, de pincelar ovo, né? Eu prefiro assim. Que é o pão. Ele vai crescer, vai ficar bem, vai deixar a forma bem cheia.
Esse aqui é o de calabresa, pra vocês verem a diferença quando a gente recheia. Então agora é só esperar. Olha, pessoal, o pão já cresceu. Tanto que eles cresceu. Chegou a passar pra fora da forma. Esse aqui é o de calabresa. Como tem bastante calabresa, ele fica mais pesado. Então, se vocês observar, cresceu menos. Agora eu vou pôr no forno pra poder assar. E em torno de 40 minutos o pão tá assadinho, tá? Aí se você vê que tá muito branco por cima, deixa mais um tempinho para poder assar. Mas se ficar numa temperatura muito alta o forno, aí o pão pode ficar cru no meio, tá bom? Aí você vai observando. Aí agora sobre o forno depende muito do jeito que é o seu forno. Então agora é só esperar o pão ficar assadinho e aí eu venho mostrar para vocês. Esse aqui é o de calabresa e esse aqui são os outros dois pães. Como que eles ficaram. Eu vou passar margarina nesse daqui só pra vocês verem. Não vou passar nos três, tá? Só vou passar nesse daqui de calabresa. Vocês compartilham, tá bom? Deixa o like aqui e deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E também, eu tive uma ideia. Vocês, quem fizer a receita do pão, se vocês gostarem, tira uma foto e me marca lá no Instagram. Eu vou amar poder estar participando para poder ver como que ficou o pão de vocês e se vocês gostaram também. Eu vou partir um aqui para vocês porque ele fica fofinho. Tá quente ainda, tá? Vocês podem deixar também o pão esfriar direto na forma, com um paninho por cima de preferência, porque aí ele vai esfriar com a casquinha firminha assim, tá bom? Olha. Ou então, vocês já podem desenformar, pra vocês verem. Eu não montei a forma e saiu super fácil daqui de dentro. Beleza. Agora eu vou mostrar como é que ficou o pão por dentro. Vai ficar muito bonito, gente. Olha. Tanto que ficou macio esse pão. E nada melhor, já tá querendo, né, filha? Uma manteiguinha, só pra vocês verem, derrete na hora. Pode comer isso daqui também? Sim, a mamãe vai cortar. Ó, chega, tá saindo fumacinha. Nossa, que fofinho. Quentinho, quentinho. Ó. Mamãe tá bonitinho, fofinho. Quanto mais sovar a massa, vai ficar um pão assim, ó, bem macio. Prontinho pra comer. Nem espuma. Espuma. Quer um pedacinho, filha? E nada melhor do que um cafezinho quentinho pra poder acompanhar. Brinde. Um brinde? Vou cortar também um de calabresa pra vocês verem como é que ficou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? As crianças já começaram a aparecer. Estão querendo pão, é? Quero esse daqui. Quer o de calabresa? Quero. Mamãe vai cortar pra vocês. Vai comer. Tchau, tchau, pessoal. Gente, olha o tanto que ficou bonito. Parece
até bola de chocolate. Na hora que eu iniciei o pão, as crianças estavam na escola e agora eles chegaram e o pão acabou de sair do forno quentinho, então eles estão doidos para poder comer do pãozinho. Tchau, tchau! Tchau!